Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede Adoração. Eu venho hoje com a segunda parte do 7º capítulo da série Perder para Ganhar. Nós paramos num versículo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso está em Isaías 43:18. Precisamos entender que não se lembrar não significa fazer de conta que o fato não aconteceu. Significa sim que é um passado que foi elaborado e vivenciado, e por isso pode ficar lá no lugar dele sem exercer influência sobre nossas vidas hoje, no presente. Muitas pessoas terão que encarar o fato de que são realmente órfãs. Embora tenham tido um pai e uma mãe emocionalmente, elas foram abandonadas e rejeitadas, ou não receberam o amor e o afeto que precisavam. Quando elas entendem que são órfãs e se dispuserem a perder as expectativas em relação aos seus pais, elas poderão ganhar a revelação de que Deus é o Pai dos órfãos. Isso está em Salmos 68:5. Agora nós vamos passar para um outro tópico. A perda dos filhos. Os pais também têm dificuldade de perder seus filhos. É muito comum hoje encontrarmos pessoas adultas que ainda se encontram presas aos seus pais. Há homens que nunca se casaram porque ficaram tomando conta das suas mães. Há os que se casaram, mas que ainda continuam emocionalmente vinculados às mães. Elas continuam tendo prioridade em suas vidas. E as esposas? As esposas ficam em segundo plano. Complicado isso, né? Temos observado uma série de disfunção em algumas famílias. Como o casamento é ruim e não há suprimento, a mãe escolhe um dos filhos para ocupar afetivamente o lugar do marido. Aquele filho passa a ser o centro da vida dela. Ela se dedica intensamente a ele e espera que ele também tenha o mesmo nível de aliança com ela. Como o filho necessita muito do amor e do carinho da mãe, ele se prende a ela. Qualquer movimento no sentido de se separar dela gera cobranças, ameaças e chantagens emocionais. Como ele se sente em dívida com ela por causa da completa dedicação, a culpa o mantém preso. Quando esse vínculo acontece num plano mais profundo, pode haver sérias consequências na formação da identidade sexual. Em outro nível, encontramos homens extremamente passivos e apáticos. Muitas vezes eles até saem de casa, mas acabam casando com uma mulher que vai repetir o papel da sua mãe. Por uma série de dificuldades e circunstâncias, essas mulheres não souberam perder os seus filhos. Na hora em que eles deveriam se desvincular delas para crescerem e se identificarem com seus pais, eles foram impedidos. Ou não tiveram um pai disponível com o qual pudessem se identificar. Agora, a dura realidade é que essas mães não têm o coração de seus filhos. Eles vivem um conflito muito grande entre o amor
e o ódio, entre o desejo de depender e o desejo de crescer. Eles não podem amar e honrar verdadeiramente suas mães, porque se sentem obrigados a ficar com elas e suas vidas e seus projetos ficam incompletos. Tudo pela metade. Paradoxalmente, as mães têm o amor e o carinho verdadeiro de seus filhos quando se dispõem a perdê-los, quando permitem que vivam suas próprias vidas. Quanto mais tentamos segurar as pessoas perto de nós através de chantagem e pela cobrança, mais as perdemos. Elas podem até ficar junto de nós fisicamente, mas emocionalmente permanecem totalmente distantes. Ricardo e sua esposa procuraram ajuda porque seu casamento corria perigo. Embora se amassem muito, as brigas se tornavam cada dia mais frequentes e quentes. Uma das queixas da esposa era a constante interferência da mãe de Ricardo na vida dele e do casal. Quanto mais ela reclamava da mãe dele, mais magoado e irritado ele se tornava. Dessa maneira, ele se aproximava ainda mais da sua mãe. Eles estavam presos num círculo vicioso. Embora a percepção da esposa a respeito da profunda aliança que Ricardo tinha com a sua mãe fosse verdadeira, a cobrança dela o feria profundamente. Depois de alguns entendimentos, da leitura de alguns livros e de oração, ele pôde finalmente reconhecer que sua mãe o havia escolhido para ser o centro da vida dela. Dessa maneira, ela não conseguia aceitar que outra mulher pudesse ser mais importante do que ela na vida do filho. Através de um processo doloroso, porque é muito doloroso, Ricardo pôde emocionalmente sair do papel em que vivera tanto tempo. Quando ele realmente conseguiu deixar sua mãe, pôde se aproximar de sua esposa. Embora ainda continuem em um processo de crescimento como casal, eles hoje vivem uma vida conjugal mais suprida e muito mais satisfatória. Com o tempo, até o relacionamento entre o próprio Ricardo e sua mãe começou a melhorar. Ele agora podia se sentir à vontade para viver a sua própria vida, para escrever a sua própria história, para ter seus propósitos e planos. Ele perdeu o lugar de filho preferido, mas ganhou a autonomia e a possibilidade de um relacionamento saudável juntamente com a sua esposa. Não é só a mãe que segura os filhos. Muitos pais também fazem aliança com suas filhas e as mantêm emocionalmente presas a eles. Temos encontrado muitas mulheres que estão presas a seus pais. Dessa forma, elas não conseguem viver suas próprias vidas e nem relacionar profundamente com outro homem. Muitos casamentos têm sido prejudicados por isso. Além disso, esse tipo de aliança causa muitos problemas para a família. Quando um pai tem uma aliança maior com sua filha do que com sua esposa, um clima de rivalidade velada se estabelece. Algumas mulheres que se sentem muito rejeitadas pela mãe têm descoberto, através do processo de crescimento, que havia uma competição entre ela e sua mãe, pelo amor do seu pai.
Eu vou abrir uma aspas. Eu, pastora Rita Bittencourt. É muito natural, as mulheres são competidoras. E é muito natural que a mocinha, a adolescente, a jovem, a pré-adolescente, quando chega numa certa idade, ela comece a disputar o território e o amor do pai com a mãe. Isso não é maligno, isso é da natureza feminina. Nós somos competidoras por natureza. E essa competição se dá e a mãe precisa ter muita sabedoria, precisa procurar ajuda, aconselhamento espiritual e emocional para saber lidar com essa fase da filha. E o pai precisa suprir as necessidades dessa filha, de se sentir aceita, amada, a maior princesa, a coisa mais linda que Deus poderia ter dado para ele. Mas que o amor da sua vida e com quem ele pretende passar o resto da vida é com a mãe dela, com a sua esposa. Amém? Esse parênteses é da pastora Rita Bittencourt, não está no livro. Amém? E essa rivalidade revelada se estabelece. Algumas mulheres que se sentem muito rejeitadas pela mãe têm descoberto através do seu processo de crescimento que há a competição entre ela e sua mãe pelo amor do pai. Se o relacionamento de um homem com sua esposa não é bom, ele corre realmente o risco de buscar aprovação e admiração e o afeto da filha. Por isso nós, mulheres, mães, devemos estar atentas. Essa situação é muito séria e danosa para a filha. Como seu pai se dedicou totalmente a ela, um sentimento de dívida eterna se instala em seu coração. Inconscientemente ela pensa, como possa trair meu pai e amar outro homem na mesma intensidade? Além disso, ela sofre com a rejeição e às vezes até com o ódio da mãe. Parênteses da pastora Rita Bittencourt. Eu sofri isso na minha infância. Eu sofri o ódio da minha mãe por conta do amor lindo do meu pai por mim. Amém? Não era nada doentio, mas eu era a filha dos sonhos. Ele sonhava em ter uma filha e eu fui a primeira filha. Bastou isso para eu receber rejeição e ódio da minha mãe biológica. Sofia sofreu sérias crises com depressão ao longo da sua vida. Depois de uma crise bem forte, ela resolveu procurar ajuda. Sua queixa principal era um total desinteresse pela vida. Lembram-se da indiferença? Pois é. Embora fosse inteligente, com muitos talentos, ela se fazia incapaz de enfrentar a realidade. Como tinha que trabalhar para se sustentar, ela começava uma verdadeira batalha na segunda-feira. Com muito esforço e muita oração, ela ia para o trabalho e mal podia esperar o momento de chegar à sexta-feira. Era um grande fardo viver, trabalhar, estudar e ainda se relacionar. Na busca incessante de Deus, Sofia conseguiu sobreviver e ter esperança de dias melhores. Sua mãe sempre a tratou com muito desprezo e com desqualificações constantes, que é um estupro emocional, amém? Ela nunca tinha conseguido entender porque tinha sido escolhido como alvo principal da perseguição da sua mãe. Durante o seu processo de aconselhamento, descobrimos que sua mãe havia se casado com seu pai porque ficou grávida. Esse homem deixou bem claro que estava casando-se por causa da filha. Dessa forma,
Desde o ventre, ela se tornara uma ameaça para sua mãe. Como o casamento não deu certo, seu pai deu toda atenção e amor para ela. Esse casal teve mais filhos, mas Sofia era o centro da vida do seu pai. A mãe nunca conseguiu conquistar seu marido e passou a culpar e responsabilizar a filha pela sua infelicidade. Como era de se esperar, seus pais se separaram depois de alguns anos. Com a saída do seu protetor, Sofia se tornou mais vulnerável aos ataques da sua mãe. Essa situação foi devastadora para o sentimento de autoestima dessa jovem. Com toda essa dor e rejeição guardadas dentro do seu coração, era inevitável que dificuldades e problemas aparecessem. Felizmente, Sofia procurou ajuda ao entender como havia ficado presa no meio do relacionamento dos seus pais. Ela pôde se livrar da mágoa e da culpa que corroíam a sua alma. Não foi um processo rápido e indolor. Por que não é, querida e querida? Pai, mãe, filhos, são as pessoas mais importantes da nossa vida. São. E quando alguma ferida, algum trauma, alguma rejeição, alguma reprovação vem deles, é muito doloroso lidar com isso. E, pelo contrário, foi doído encarar e vivenciar toda a dura realidade da sua história. Porém, o passado perdeu a força na sua vida. Livre da depressão, ela pôde agora sonhar e buscar um caminho novo e reescrever a sua história. Aleluia! Oh, Deus lindo! É muito importante que os pais se conscientizem da seriedade do seu papel na vida dos seus filhos. Muitas famílias cristãs não entendem porque seus filhos têm problemas. Eles foram criados indo à igreja, lendo a Bíblia, sendo disciplinados, mas na adolescência ou na vida adulta apresentam problemas e distúrbios de comportamento. Aprender a perder os filhos emocionalmente, libertá-los para viver suas próprias vidas e para cumprirem o plano de Deus é uma condição essencial para a saúde emocional e familiar. Amém? Vamos avançar para outro ponto. A perda do infantilismo. O que é infantilismo, pastora? São pessoas que cresceram, continuam com atitudes, posturas, até fala às vezes, infantis. Né? Tem um vocabulário totalmente infantil. E isso não é bom. Vamos ler. A doutora Erna Van afirma em seu livro Do Inconsciente de Deus que ser adulto é ter ultrapassado a fase perigosa da adolescência. É ser capaz de se adaptar à sociedade, de assumir responsabilidades de ser humano, de fundar um lar, de se tornar pai e mãe. Para se chegar a isso, diz a doutora Erna, todas as iniciações antigas, as diversas acesses e as religiões concordam em dizer que a condição essencial é separar-se dos pais. Isso é, do mundo da infância. Cortar o cordão umbilical. Não encarar as diferentes perdas
que fazem parte do processo de crescimento, pode significar permanecer no infantilismo. Características do mundo da infância são perfeitamente aceitáveis nas crianças, mas são extremamente danosas na vida de adulto. A criança tem uma profunda necessidade de depender, de ser protegida. Ela precisa se apoiar em alguém para continuar crescendo. Ela realmente necessita de proteção e cuidado. Se tudo corre bem, com o passar do tempo, ela vai começar os movimentos de se afastar dos seus pais para entrar no mundo adulto. Ela começará a sair deste mundo onde tudo era calor e proteção para enfrentar a realidade da vida adulta. Embora seja sempre um processo difícil, ele acontece normalmente, sem grandes traumas. Se o mundo da infância não foi deformado por abandonos, rejeições, separações, mortes e outras situações difíceis para a criança. Infelizmente, nem todas as pessoas passam por essa transição de maneira tranquila. Sendo assim, muitos chegam à vida adulta cronologicamente, mas emocionalmente permanecem imaturos, presos ao infantilismo. O infantilismo é uma caricatura do mundo da infância. Não existe mais a espontaneidade, a sensibilidade, o carinho, a alegria e a capacidade de amar e de confiar da criança. Por mais que você queira agir, reagir e superar os seus traumas, as suas dores, com a mesma forma que você as enfrentava enquanto criança, não dá mais, não combina mais. O que aparece é a falta de habilidade para se relacionar. O egoísmo é uma grande carência e até a irresponsabilidade. É interessante observar como a Bíblia faz distinção entre dois aspectos a respeito de ser criança. Por um lado, somos exortados em 1 Coríntios a desistirmos das coisas de criança, ou seja, do infantilismo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Esse texto fala do processo natural da maturidade e da perda do infantilismo. Por outro lado, lemos em Mateus: em verdade vos digo que se não vos tornardes e não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aqui Deus traz um equilíbrio entre deixar o racionalismo e a infantilidade, largar as coisas de menino, mas ao mesmo tempo ter um coração humilde, como o de uma criança. Não pode haver soberba, orgulho. Portanto, podemos ser crianças sem sermos imaturos. Ser criança significa ser livre para confiar, para se entregar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar da vida e de aquilo que Deus criou para o seu deleite, o deleite do homem. É ser capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. É saber chorar quando está doendo alguma coisa. É saber pedir ajuda quando está sofrendo. Podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida guardada, trancada, fechada, através das defesas e muralhas. Quando
os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. Pode ser que abrir mão do infantilismo signifique ter que encarar uma série de sentimentos extremamente desconfortáveis que você entendeu por muitos anos. Você treinou tanto para escondê-los que parece que eles nem existem mais. Porém, os frutos da sua vida, sua indiferença, seu servilismo, sua incapacidade de ser criança, sua depressão, sua ansiedade, suas doenças constantes são sinais de que algo ainda não foi resolvido dentro de você. Quem sabe chegou a hora de você se aproximar de Deus e começar a perguntar para Ele: Senhor, o que eu preciso resolver dentro de mim? Quais as perdas que eu preciso enfrentar? Quais as dores que estão sendo inflamadas dentro de mim? O que eu preciso perder para ter uma vida de mais liberdade? Para resgatar a minha capacidade de amar? Para voltar a sonhar? A perda do passado. Eu sei que está um pouquinho longa, mas o capítulo 7 é muito extenso. Embora o capítulo 8 seja muito curto e o último do livro, amém? Então vale a pena nós lermos e refletirmos e ouvirmos para que Deus possa nos tratar. Eu vou avançar. Agora nós vamos para outro ponto, a perda do passado. A Bíblia é um constante desafio ao crescimento. Encontramos tanto no Velho como no Novo Testamento palavras que expressam a necessidade de aprendermos a abrir mão do que é velho para conquistarmos o novo. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mãos do passado. Um passado bem resolvido fica no seu lugar. Quando não abrimos mão dele, ficamos presos, cativos, amarrados. Um passado não resolvido vai se repetir. Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. Não podemos voltar a ser crianças para receber o que tanto desejamos. Podemos abrir mão, podemos parar de esperar que as pessoas façam tudo por nós. Em Levíticos 26, 9 e 10, a Bíblia diz assim: olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançares fora a velha, para dar lugar à nova. Aleluia! Oh Deus, como é forte e profundo, que os teus filhos e as tuas filhas ouçam e entendam com olhos espirituais o que a tua palavra diz. A nossa vida é como um celeiro, onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância. Essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas, porém, se o celeiro estiver cheio de colheita antiga, não haverá lugar para nova colheita, para o que Deus tem de novo para mim e para você. Nossa visão da realidade precisa ser renovada sempre. Esse processo de revisão é difícil, porque implica entrar em contato com situações dolorosas para então podermos
saná-las. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir os celeiros e remover o que é velho. Muitas pessoas têm conceitos velhos a respeito dos outros. Por exemplo, alguém é digno de confiança. No passado, algumas pessoas as decepcionaram e frustraram suas expectativas. Com esse conceito enraizado em suas mentes, elas enxergam todas as pessoas como indignas de confiança. Elas estão vivendo no presente com as informações do passado. Quando não há uma abertura para tentar compreender melhor a atitude daqueles que a feriram, não há espaço para um novo conceito. A disposição de rever a nossa história, de perdoar, é uma maneira de remover o conceito velho. No Novo Testamento, Jesus usa uma metáfora muito interessante, quando ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. É preciso morrermos para o velho, para nascermos para o novo. É importante entendermos que para a semente germinar é preciso que a casca se rompa. Nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolvem aquilo que somos realmente. A semente que está ali envolta pela casca é aparentemente protegida. A casca impede de ser tocada, mas também a impede de florescer. Romper a casca significa tornar vulnerável, significa ter disposição de trabalhar as dores do passado, significa ainda nos abrirmos para uma nova maneira de enxergar a vida. Continuar com a casca nos protegerá de muitas dores, mas também nos tornará solitários, estéreis. A casca nos impede de arriscar e de crescer. Paremos aqui, amanhã eu venho para a terceira parte do 7º capítulo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está fazendo e fará grandes coisas em nossas vidas. Deus é um Deus de restauração, de cura das emoções. Um beijo no teu coração, da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você. Você já perdeu, pois você é uma preciosidade.